Olá, jovem! Eu sou Gabs Ferreira e esse é o Carreira Sem Fronteiras. Tudo pronto para a aventura de hoje? Bom, eu imagino que você, assim como eu e assim como a grande maioria dos brasileiros e brasileiras, não tem a Sérvia como um país que tem muita vontade de conhecer ou um lugar que sempre sonhou em viajar. É um lugar distante pra gente e que nós sabemos bem pouco a respeito. E das coisas que eu sei sobre a Sérvia, uma das que eu jamais imaginaria ouvir nesse episódio é que lá é um lugar muito parecido com o Brasil. Isso é o que diz o Thiago, um carioca que já vive lá na Sérvia há 8 anos e diz que os sérvios são muito calorosos, amistosos e próximos no dia a dia. Realmente, isso é algo que eu não fazia a menor ideia. Eu confesso que gostei muito de conversar com o Thiago e achei bem legal tudo que ele contou pra gente. Vamos ver então o que tem de tão legal lá na Sérvia. Para conversar com o Thiago, estamos como sempre com o nosso host viajante poliglota aqui, o Fabrício Carraro. Fala, Fabrício. E aí, Gabs, hoje indo pela primeira vez pra Sérvia, cara. Eu tô animado. Como é que você tá aí, Thiago? Olha, eu tô animado também, ainda mais agora que o Gabriel falou que você é poliglota. Será que você sabe falar sérvio? Já lanço pra vocês a primeira pergunta. Eu estudei por, acho que uns 4 meses o croata, na verdade, que é praticamente a mesma coisa, né? Então... Opa, já podemos... Govorim malo hrvatski. Opa, super, svaka čast. Parabéns. Vamos lá pra esse papo, então, senão ninguém vai entender nada. Bom, galera, como sempre, só o nosso jabazinho inicial aqui, que o podcast Carreira Sem Fronteiras é oferecido pela Alura Língua, cursos online de idiomas, que eu, Fabrício Carraro, ajudei a desenvolver com métodos que eu utilizei e utilizo para aprender idiomas como francês, italiano, russo, polonês, grego, alemão e assim por diante. E lembre-se que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos, para você estudar todos os níveis de inglês e espanhol com a gente pelo mesmo valor. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e comece a estudar com a gente hoje mesmo. Bom, então, Thiago, cara, pra começar aqui, eu queria que você se apresentasse, né? Então, de onde que você é? Eu imagino que do Rio de Janeiro, pelo sotaque, mas o que você fez da sua carreira, da sua vida, de estudos, de profissão, e como que você foi parar aí na Sérvia? Pois é, Fabrício, que bom que eu sou do Rio, vocês já conseguiram identificar, né? Agora, eu vou te falar que pra um sérvio hoje em dia, eles dificilmente conseguem identificar de onde eu sou, porque, ok, eu vou começar a minha história do começo, mas hoje em dia, depois de 8 anos morando na Sérvia, o meu sérvio já tá tão, assim, dominado, se eu posso dizer assim, que dificilmente alguém diria que eu não sou sérvio quando falo o idioma deles. Eu vim parar aqui por causa de uma história de amor, na verdade, que me trouxe pra cá pela primeira vez em 2010. Foi uma grande paixão por uma sérvia na época, que hoje em dia já é uma ex-namorada, inclusive, mas eu não sabia muito o que esperar, não sabia como seria. Assim como vocês, eu não tinha a menor noção de como é a Sérvia, do que tem aqui na Sérvia, enfim. E quando eu cheguei, eu me surpreendi muito. Eu, que na época era estudante de turismo, eu me surpreendi muito pessoalmente, mas também vi um grande potencial para o desenvolvimento de uma coisa profissional aqui no país. Depois de 2 anos da primeira vinda, eu vim a primeira vez em 2010, em 2012 foi quando eu vim para cá para morar e concluir os meus estudos, e também acabei, enfim, já tô aqui há 8 anos seguidos. Estive no Brasil ao meio tempo, mas tô aqui trabalhando, pretendo continuar aqui. E tem sido uma experiência incrível, Fabrício. Como é que foi essa ideia, né, essa decisão, na verdade, de se mudar? Você falou que foi por causa desse amor, dessa namorada, mas você foi pra ir na loucura, sem emprego, sem nada, depois continuou indo, né, continuou ficando? Ou não? Você já tinha alguma coisa meio que arranjada? Pois é, eu não tinha nada arranjado na Sérvia na época, não, tá? Eu trabalhava no Rio de Janeiro, eu trabalhava em hotelaria, como na época morava com os meus pais, eu consegui juntar um dinheiro pra me virar aqui
ir durante o período inicial, que eu sabia que seria complicado, até porque a Sérvia está longe de ser um país típico europeu para onde as pessoas vão para trabalhar, para ganhar dinheiro, né? Como é o caso da Alemanha, Suíça, Reino Unido. Então eu vim para um país do qual as pessoas que nascem aqui querem sair. Os próprios sérvios, eles não estão satisfeitos, eles querem buscar oportunidades melhores em outros países mais desenvolvidos. Então, assim, foi uma loucura, né? Porque, pra mim, que estava estudando turismo e trabalhando já em hotelaria, eu saí do Rio de Janeiro exatamente na época em que o Rio de Janeiro estava prestes a sediar, o Rio de Janeiro e o Brasil, né? Sediar as Olimpíadas, a Copa do Mundo. Eu saí em 2012, quer dizer, Copa do Mundo da FIFA foi em 2014, as Olimpíadas em 2016. Todo mundo falou que eu tava maluco. Quando eu cheguei aqui na Sérvia, todo mundo achou que eu tava maluco. E aí, dos dois lados, o pessoal falando, você ficou doido, Thiago, o que você veio fazer aqui na Sérvia? Eu falei, não, gente, que isso, eu acredito que aqui pode acontecer alguma coisa, vocês têm potencial, um país sensacional, pouco trabalhado, né, pouco divulgado, e eu vim pra cá, comecei a estudar na época, eu continuei os meus estudos, e aí, até eu conseguir alguma coisa no turismo, foi passo a passo, né, eu fui me virando aos poucos, fazendo algumas outras coisas, dando aula de português pros sérvios, enfim, fiz um monte de coisa, e aí o que me salvou foi que antes de vir pra cá, eu já tinha um blog chamado Bem-vindo à Sérvia, que eu comecei a escrever ainda no Brasil com o intuito de divulgar o que eu tinha descoberto sobre a Sérvia para os brasileiros. E era uma coisa que eu fazia por diversão, mas eu, enfim, como uma pessoa que trabalhava com turismo, eu gostaria de tornar aquilo uma profissão, né? Eu mostrei esse blog para algumas organizações de turismo aqui do país e comecei a viajar, eles começaram a me enviar em viagens para eu escrever para os brasileiros e tal. E numa situação dessas eu conheci sérvios que hoje em dia são meus sócios na agência de viagens que eu abri aqui na Sérvia. Então, assim, uma coisa foi puxando a outra. Isso demorou tempo. Foi aí um tempo, eu acho que, enfim, eu cheguei em 2012, abri a agência no final de 2014. E as coisas foram acontecendo e tem sido super legal. Tem sido um trabalho bacana. Olha só, Thiago, eu gravo podcast aqui, mas eu tô mais focado na parte de tecnologia da empresa aqui que a gente trabalha, com a Ellen Alura, e eu sempre falo para as pessoas, principalmente as que estão começando, incentivar elas a ter um blog para escrever sobre o que elas estão aprendendo, como estão sendo as experiências delas e como isso pode ser benéfico para a carreira, especialmente no início, quando você está buscando uma oportunidade, não tem muita experiência. E eu acho que tá aí uma prova viva, né? Mais uma, de uma pessoa que conseguiu uma oportunidade através de criação de conteúdo, contando suas experiências e que pode ser um diferencial em alguns momentos. Muito legal, cara. E como é que foi abrir essa empresa aí, cara? A sua agência faz o que hoje em dia aí? Turismo, você já falou, obviamente, mas focado no turismo dentro da Sérvia? Pois é, esse foi um trabalho até pioneiro na Sérvia de uma agência que trabalha com a Sérvia, né? Porque até então a maioria das agências enviava viajantes sérvios para o exterior, né? Principalmente durante o verão, enfim, para os centros de esqui no inverno. Só que a gente queria, eu e os meus sócios, a gente queria desenvolver um trabalho voltado para o próprio país. E a gente começou, na verdade, organizando viagens para os próprios sérvios. Foi aquele nosso começo, a gente foi testando, fazendo algumas experiências, vendo o que dava certo, o que não dava, para os sérvios pegarem um fim de semana, saírem da cidade, irem para algum lugar, conhecer algum lugar novo. Aos poucos isso foi se desenvolvendo e nós começamos a receber estrangeiros também. Enfim, nós fomos a agência que recebeu os primeiros grupos de estrangeiros e levamos para vários lugares que até então não tinham sido explorados, né? Enfim, não só estrangeiros, brasileiros principalmente, né? Porque o meu foco sempre foi muito no brasileiro. Assim, tem sido um trabalho legal que tem sido reconhecido. Nós conseguimos conquistar em 2016 a Flor do Turismo, que é o maior prêmio de maior prestígio do turismo aqui da Sérvia, dado para as empresas, para os indivíduos que mais contribuíram com o desenvolvimento turístico do país. A nossa equipe conseguiu conquistá-lo e assim a gente se tornou a equipe mais jovem a conquistar esse prêmio. Foi muito bacana e assim, hoje em dia, além de organizar viagens de lazer e tal, a gente trabalha muito com turismo corporativo, organizando viagens de incentivo para clientes de várias partes da Europa e do mundo. Então, assim, tem sido um trabalho muito, muito bacana, muito compensador, porque nosso trabalho ajuda a mudar a forma como as pessoas veem um país que até então sofria muito preconceito, um país que realmente passou por muitas dificuldades, principalmente durante a década de 90, né, com a disrupção da Iugoslávia. Então, através do turismo, a gente tem dado uma contribuição bem bacana para o desenvolvimento do país. Tem sido bem compensador
recompensador. É um país que teve vários nomes. Eu lembro que pelas Copas do Mundo, na Copa de 98 era a Iugoslávia ainda, depois virou Sérvia e Montenegro, se não me engano, né? E agora é só Sérvia, separado. Montenegro é uma outra coisa, um outro país. É bem interessante a história do lugar. Pois é, não, foram vários nomes mesmo, e até antes, né? Porque há muito tempo atrás, aqui chegou a ser parte do Império Turco-Otomano, parte do país foi parte do Império Austro-Húngaro, aí depois da Primeira Guerra Mundial era o reino dos sérvios, croatas e eslovenos. Enfim, aí foi evoluindo, aí depois virou a Iugoslávia, depois separou tudo, aí virou Sérvia e Montenegro, agora dividiu também. Enfim, e tem mais nomes, eu não citei todos, né? Mas enfim, só pra vocês terem uma ideia. Ô, Thiago, como é que você fez nessa parte mais burocrática pra acabar ficando por aí, né? Porque os brasileiros, quando viajam pra Europa, no geral, né, o espaço Schengen, ou mesmo fora, geralmente tem aquele acordo de 3 meses, né, de 90 dias pra ficar. Como é que você fez pra poder ficar mais? São 3 dias também na Sérvia, apesar de não fazer parte do espaço Schengen, não fazer parte da União Europeia, a Sérvia também tem esse limite de 3 dias pra você ficar sem visto, né? 3 meses, né? 3 meses, desculpa, 90 dias. Eu, quando cheguei pra ficar aqui, a primeira coisa que eu fiz foi ir na Embaixada do Brasil e perguntar como é que eu poderia fazer pra ficar legalmente no país, o que eu preciso fazer. E eles falaram, se casa. Aí eu, como assim? Eu não quero me casar assim tão rápido, eu não tô pronto ainda pra me casar, e eu nunca quis, por princípio, me casar por causa de documento, né? E aí eles falaram, não, mas é o melhor jeito. Não, tem que ter outro jeito. Falou, não, lê a lei dos estrangeiros e se vira. Caramba! Eu peguei, aí literalmente eles imprimiram toda a lei lá, a lei sérvia dos estrangeiros, né? Sobre como ficar legalmente e tal, tudo completinho. Eu sentei, estudei aquilo, li, ok. Eu falei, não, tudo bem. Eu posso ficar legalmente como estudante, posso ficar legalmente como empreendedor. Tinham várias maneiras. Então aí eu fui estudando aos pouquinhos, vendo o que eu precisava. Inicialmente eu estava como estudante, e aí depois, quando eu abri a empresa, eu mudei o tipo de visto. E a princípio, assim, tive alguns problemas no meio do caminho por informações mal dadas, é tanto papel pra pegar, tanta gente de várias instituições diferentes dando informações, e aí às vezes uma informação vai errada. Eu já nesse meio tempo, teve uma vez que houve um mal entendido sobre a data em que eu deveria aplicar pra renovação de um visto, e eu recebi um ultimato que eu tinha que sair do país em 10 dias. Tipo, como assim? Tem que sair do país em 10 dias, mas e aí? Caramba, aí isso foi logo quando a primeira vez quando eu apliquei pro visto de residência temporária. Teve um mal entendido que aí eu tive que ir pra Bósnia, pra Sarajevo, fui na embaixada da Sérvia em Sarajevo, enfim, e aí lá eu expliquei a situação, eles me deram mais um visto de turista na época, que na época precisava, hoje em dia não precisa mais, me deram um visto de turista pra eu voltar pra Sérvia, aplicar de novo lá tudo direitinho, aí conforme tinha que ser, e aí, enfim, voltei e consegui. Quer dizer, tem várias outras questões. Quando eu mudei o visto de estudante pro visto de trabalho, né, por causa da empresa, eu tinha perguntado pro pessoal na polícia, então, o que eu faço primeiro? Primeiro eu aplico pro visto, depois abro a empresa, ou primeiro eu abro a empresa, depois eu aplico pro visto? E aí me falaram uma coisa, falaram, não, tudo bem, você pode abrir com visto de estudante, quando você vier aqui renovar, você pega o visto de trabalho. Eu, não, tudo bem, então. Isso aí foi, eu abri a empresa, ninguém me perguntou nada, abri tudo certinho, a empresa funcionando durante mais de meio ano. Aí quando eu fui renovar o visto, perguntaram, como é que você abriu essa empresa sem autorização de trabalho, sem visto de trabalho? Que absurdo, que não sei o que é isso. Mas vocês que me falaram isso, enfim. No final deu tudo certo, não deu nenhum grande problema, mas assim, tem uma série de situações que a gente vai vivendo e vai contornando, né? Burocracia no mundo inteiro é uma loucura, né? Exatamente, é bravo. E agora, recentemente, eu fiquei muito feliz porque, tecnicamente, eu espero que agora não precise me preocupar tanto com a burocracia, porque esse ano eu fui surpreendido com o governo ter me presenteado com a cidadania aqui da Sérvia. Depois de tantos anos, eles literalmente reconheceram o valor do trabalho que eu tenho feito, viram que eu realmente me esforço para divulgar a Sérvia da melhor forma possível pelo mundo, aprendi o idioma, sei da cultura, aprendi até a dançar a dança típica deles, dancei quase profissionalmente durante 2 anos, quer dizer, os caras viram isso tudo e me presentearam com a cidadania, e eu assim me tornei o 3º brasileiro na história do país a receber a cidadania dessa forma, sendo que o primeiro que não é jogador de futebol, o que pra mim é um sucesso, sabe?
Você sabe quem são os outros dois? Só por curiosidade. Sei, mas são jogadores que a princípio não chegaram a ser famosos no Brasil. Eles jogaram aqui pros times sérvios, né, pros maiores times, ou pro Estrela Vermelha, ou pro Partizan, que são os dois maiores times aqui de Belgrado. E, assim, eles ganharam a cidadania, mas é aquela coisa, jogador de futebol, aí ganhou a cidadania, mas depois de 2, 3 meses já foi pra outro clube, em outro país, já não tava nem aí mais, entendeu? Sim. Então, quer dizer, eu sou o primeiro que não é jogador de futebol e o único que continua no país depois de mais de um ano, vai. E você falando tudo isso, né, das burocracias e tudo mais, como você lidou com tudo isso? Você já falava o sérvio? E como foi esse processo de aprendizado? Que é uma língua que não é tão fácil assim para brasileiros, né? A partir do momento que eu falei que eu iria me mudar pra Sérvia, pra viver na Sérvia, eu falei, eu vou aprender a língua. Eu botei isso na minha cabeça e eu sabia que isso faria grande diferença. Eu já tinha vindo aqui 2 vezes antes de me mudar pra ver se era isso mesmo, se eu gostava mesmo, enfim. E eu percebi que, tudo bem, muitas pessoas falam inglês, mas é aquela coisa, pra você ter uma vida normal mesmo, né, com oportunidades iguais aos sérvios e você poder competir com eles até em algumas situações, falei, eu vou ter que aprender o idioma, senão muitas portas vão ficar fechadas pra mim, né? E foi isso que eu fiz, eu sabia que não ia ser uma tarefa fácil, a primeira vez que eu vi o alfabeto cirílico, né, que eles usam aqui, eu falei, gente, isso aqui é igual chinês, pô, não dá pra entender nada. Quando eu vim e vi as pessoas falando, parecia que elas estavam brigando o tempo todo, uma língua mais dura, né, uma língua mais pesada, eu falei, que isso, gente? E muitas palavras que às vezes nem consoante tem, né, então você fala, acho que é dedo, acaba... não é? Dedo e praça, acho que não tem. Isso, dedo é prst, a palavra se escreve P-R-S-T, prst, e a palavra praça é trg, T-R-G, então você imagina. Não, e daí você vai estudando, eu fui estudando, literalmente todos os dias, durante algumas horas, eu comprei um livro de sérvio para estrangeiros, fui estudando e me virando. À medida que você vai estudando, você vai percebendo que a falta de consoantes é o menor dos problemas que você tem na língua, entendeu? Sim. Você vai vendo as declinações, são 7 declinações, e aí cada gênero declina de um jeito, são 3 gêneros, o substantivo é de um jeito, os adjetivos é de outro jeito, o plural é de um jeito, o singular é de um jeito, aí cada palavra você tem que saber declinar em umas 20 formas diferentes, sei lá, pô. É bem complicado, mas assim, eu fui estudando e eu lembro que na época que eu cheguei aqui, quando eu fui na faculdade aqui, concluí meus estudos, literalmente eu fiz questão de ir na aula em sérvio. Eu tinha a opção de fazer aula em inglês, mas eu fui fazer aula em sérvio. Eu não tava falando sérvio perfeito, mas eu tinha uma noção básica. Cheguei aqui já tomando porrada, ouvindo, aula de marketing, de economia, 6 horas por dia em sérvio. Aquilo pra mim foi uma coisa que meu cérebro entrou em exaustão, literalmente. Todos os dias eu pegava, abria o livro de determinada matéria e abria o Google Tradutor e ia literalmente palavra por palavra traduzindo, até que eu fui memorizando, enfim, depois do 3º, 4º mês, todo dia nessa pauleira, foi melhorando e, enfim, depois eu peguei. Hoje em dia, quando eu falo sérvio, os caras, quem não me conhece, não acredita que quando eu falo que eu sou brasileiro, eu falo que meu nome é Thiago, eles falam, tá de sacanagem, fala logo de onde que tu é, Você é o Predrag aqui de Belgrado. Pois é, por aí, mais ou menos. Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник». Bom, vamos agora para o nosso momento viajante poliglota com o Fabrício Carraro. E aí, Fabrício, eu acho que você não conhece a Sérvia. Conheço a Sérvia, mas... Você conhece? Já passei por lá, mas por muito pouco tempo, na verdade, infelizmente. Eu fiz uma viagem uns anos atrás com a minha namorada pros Balcãs inteiros, né? Então eu peguei um ônibus de Budapeste, na Hungria, pra Belgrado diretamente. Foi uma das viagens mais loucas que eu já fiz na minha vida. Porque no ônibus era basicamente sérvios e nós dois, lá no fundo. Era um ônibus normal, assim, tipo, nada demais. Como esse ônibus mais barato que você vai do Rio de Janeiro pra São Paulo, sabe? Algo assim. Só que o motorista, ele vem trazer cafezinho, ele vem perguntando se você quer um chocolate quente, um sneakers, sei lá, alguma coisa assim. Tinha muita gente bêbada no ônibus também ao mesmo tempo. Uns sérvios bêbados com a garrafa aberta, assim. O pior de tudo foi na fronteira entre
entre a Hungria e a Sérvia, porque a Hungria é um país, né, da área da União Europeia, e a Sérvia já não. Então, eles têm um controle um pouco maior, assim. E eu demorei, acho que se não me engano, umas 3 ou 4 horas sentado no ônibus ou em pé do lado de fora, porque não aguentava mais ficar naquela... Só na passagem, porque tinha acho que uns 20 ônibus na sequência, todos esperando pra fazer a imigração pra Sérvia. E depois ainda fui também pra Montenegro, pra Bósnia e pra Croácia. Então foi uma viagem muito legal, mas a pena foi que eu fiquei pouco tempo. Eu fiquei acho que umas 4, 5 horas em Belgrado, que era a minha conexão pra ir, que na verdade a gente estava indo pra ficar, eu acho que em primeiro lugar foi na Bósnia, provavelmente na Bósnia. Mas enfim. Caramba, pô, uma longa viagem então, hein? Pô, tu veio de Budapeste, parou em Belgrado pra ir pra Sarajevo? Foi o quê? Se não me engano foi exatamente isso, Caraca, dá-lhe ônibus. E tudo de ônibus, durante a noite inteira. O ônibus saindo de Belgrado pra Sarajevo era um mini ônibus pequenininho assim, que andava no meio das montanhas, parecia que ia cair. Mas foi uma história bizarra. O que eu lembro de Belgrado era que tinha muitos gatos. Em todo lugar tinha gato de rua, assim mesmo, né? Andando por todas as partes. Falei, nossa, quanto gato. E aí depois eu fui pra Bósnia e falei, não tinha gatos em Belgrado. Tem gatos na Bósnia. E depois eu fui pra Turquia. Eu falei, não tinha gatos na Bósnia. Na Turquia que tem gatos. Porque cada lugar parece que você vai indo mais pro leste, mais eles gostam de ter gatos assim na rua, que todo mundo vai e alimenta um pouquinho, né? A dica cultural de hoje é uma série, um documentário da BBC que eu assisti faz 1 ou 2 anos, se não me engano, que se chama The Death of Yugoslavia, a morte da Iugoslávia, que eles contam tudo o que aconteceu. Então, desde a formação do país, né, todas as decisões que eles tomaram, como foi criado esse país da Iugoslávia, depois também as crises que iam acontecendo, o Tito, depois o Slobodan Milosevic e por aí vai, e como que acabou, né, como que foi a quebra do país, o colapso depois também do final da União Soviética e tudo mais, um pouquinho sobre a guerra que aconteceu lá com a Bósnia e tudo mais, e a Croácia. Então é um documentário muito interessante se você quer saber um pouco mais sobre a história aí desse lado do mundo, né, dos Balcãs, que é um dos lugares mais interessantes para você estudar na Europa, exatamente por essa cultura que o Thiago falou, aí o Império Otomano veio, então tem muita influência, tem muitos muçulmanos nessa região também, mas também tem os ortodoxos, tem um pouco de católico também, que é ali mais a parte da Croácia. Então é uma coisa muito interessante que eu recomendo bastante pra vocês assistirem, quem gosta de história. Claro, tem no YouTube, se não me engano, em 6 partes do documentário The Death of Yugoslavia. E você, Thiago, tem alguma dica cultural pra gente? E também o que você gosta de fazer por aí? Pois é, pra quem gosta de história, né, todos os Balcãs eu acho que são um prato cheio, né, de história, de cultura. Eu acho que ela é uma região geograficamente compacta, né, talvez pequena, mas tem uma diferença, uma diversidade cultural muito grande entre os povos, e isso é uma coisa... Tudo bem que na Europa você tem muitas culturas juntas, né, mas eu acho que essa relação de amor e ódio em que vivem os povos aqui dos Balcãs é bem peculiar, assim, é uma coisa bem fascinante pra quem se interessa pelo assunto, viu? Foi uma coisa que me fascinou, e assim, são questões que até hoje em dia, né, muitas delas estão vivas ainda, como é a questão do Kosovo, no sul da Sérvia, que graças a Deus não tem nenhum conflito hoje em dia armado, né, mas assim, você tem aquela tensão diplomática, enfim, graças a Deus tá tudo bem, não tá tendo guerra, tá tudo sob controle nos Balcãs em geral. Pra eu que vivo do turismo, quero que continue assim durante muito tempo, mas assim, todo mundo que vem gosta bastante. Legal que você recomendou o documentário, tem muitos outros, tem muita coisa legal. A minha dica cultural, eu acho que pra quem gosta de ler, eu acho que fica a dica de um livro do Ivo Andrić, que foi um escritor sérvio, nascido no território da atual Bósnia, e ele contando a história da cidade de Visegrad. O nome do livro é Ponte sobre o Drina, que é o rio que corta ali a Bósnia, chega na Sérvia. Essa ponte sobre o Drina é na cidade de Visegrad, onde ele conta a relação do povo iugoslavo, né, sérvios, bósnios, enfim, com os turco-otomanos que viveram na época lá, que dominavam a região. Então é um livro que, graças a ele, o escritor Ivo Andrić ganhou o Prêmio Nobel de Literatura em 1961, pela forma rica que ele descreve as situações, as vivências. Então, assim, vale muito a pena. Fica a dica. Bem legal. Eu vou contar uma curiosidade também, já que você mencionou aí sobre o Kosovo também. Não sei se você sabe dessa, ou Gabs, mas sabe o cantor daquela música You're Beautiful, o James Blunt? Sabia que ele evitou a Terceira Guerra Mundial? É o quê?
Durante essa guerra aí do Kosovo, né, de um lado tava o pessoal, os independentistas do Kosovo, do outro lado tava a Sérvia, né, que não queria que o Kosovo fosse independente, apoiada pela Rússia também. E aí a OTAN, né, os Estados Unidos, Inglaterra e tudo mais, estavam do lado dos independentistas. E aí o James Blunt, ele era um general, um comandante, não lembro qual que era o cargo dele, mas acho que é algum comandante lá do exército britânico, e a OTAN, a tropa da OTAN falou, ó, tem um aeroporto ali no Kosovo, né, numa cidade de Pristina, que foi invadido por uma divisão de paraquedistas do exército russo. Então a ordem é pra vocês irem lá, tirarem eles de lá e dominarem o aeroporto. E o James Blunt pensou, isso vai dar merda, porque a gente lá com a tropa da OTAN vai encarar os russos de frente. Isso foi não muito depois da divisão, né, da União Soviética, da queda. Então ainda tinha um resquício daquela raivinha de Guerra Fria, né? E o James Blunt, como comandante, falou, isso vai dar merda, não vou fazer isso. Bateu o pé e falou, não vai rolar. E aí os caras falaram, como assim? Isso é uma ordem expressa. Ele falou, não vou fazer isso, não vou tomar o aeroporto. E aí foram com o segundo em comando falou, concordou, falou, não vamos tomar. E aí por isso eles não foram lá e não teve esse conflito desnecessário com os russos que poderia ocasionar em algo terrível. Então fica Caramba, aí cara. Curiosidade. Que aleatória. Eu não fazia a menor ideia disso, cara. Nem eu, pra te falar a verdade. Fica aí, quando for ouvir You're Beautiful de novo, você agradece ele. Vamos dar mais valor pra essa música aí. Ô, Thiago, qual que foi o maior choque cultural que você teve quando você chegou aí? Você já conhecia a Sérvia antes da primeira vez que você foi morar já? Não, já. Antes de vir morar aqui, eu tinha vindo 2 vezes. Eu passei 2 vezes ficando 1 mês cada. Foram 2 meses no total. Então, assim, mas uma coisa que é legal da Sérvia é que eu acho que os brasileiros que vêm pra cá, em geral, não sentem um choque cultural muito grande. Eu acho que o povo dos Balcãs, em geral, eles são realmente calorosos, sabe? E é diferente do norte da Europa, dos países um pouco mais frios. Aqui você ainda sente uma boa quantidade de calor humano e sem hesitar, muita gente vai te chamar, vamos lá em casa, vem lá em casa, não sei o que, aí você vai, aí você conhece as famílias, você conhece os amigos, o pessoal é bem amigável, bem aberto, bem tranquilo, sabe? Eu me senti em casa desde o começo, absoluto, e conversando com outros brasileiros que moram aqui, eu também sinto que todo mundo teve essa experiência de se sentir em casa. Então, os sérvios são os brasileiros da Europa. Mas eu falo isso, mas eu sei que eu falo sérvios, mas a mesma coisa vale também pros croatas, vale pros bósnios, pros montenegrinos, porque é tudo, eu ainda acho que é tudo farinha do mesmo saco, tá? Sérvio, croata, bósnio, é tudo a mesma coisa, só que um é católico, outro é ortodoxo, outro é muçulmano, mas é a mesma coisa, mesmo povo, entendeu? Que os sérvios e os bósnios e os croatas não estejam me ouvindo agora, tá? Senão daqui a pouco você retaliado aqui. Mas não teve nenhum choque cultural muito grande, assim, tem algumas coisas, a comida no começo eu achei um pouco estranha, mas eu logo me acostumei, eles comem bastante carne, tá? Mas eles têm muitas coisas feitas com pimentão recheado, pimentão assado, pimentão com não sei o que lá, muito repolho recheado com carne, milhões de formas de preparar, coisas que eu não estava acostumado a comer no Brasil, mas que logo me acostumei e hoje em dia adoro, não tem nada assim daqui que eu não goste. A primeiro amor em relação à comida aqui foi a pleskavica, talvez o Fabrício até já tenha comido alguma, que é a carne, como se fosse a carne de hambúrguer que eles fazem aqui, mas se você falar que a carne de hambúrguer, eles também vão ficar putos. Porque eles também preparam de 1001 maneiras diferentes. Enfim, é legal. É aquela que vem dentro de um pão? É. Um pão de pita, mais ou menos? Ah, sei qual é. É bem bom. Você experimentou, não tem como vir pra cá e não experimentar. Sim. Eu comi na Bósnia, na verdade, mas sim, é bem gostoso. Não, na Bósnia é a melhor, né? O Sarajevo é famosa pelo cevap, né? Que é a mesma carne, só que feita em formato diferente, tipo um rolinho, né? O cevap mais famoso é lá de Sarajevo, então é isso aí, pô. Experimentou o melhor. E como é que foi esse negócio da relação de trabalho, né? Você falou que seus sócios são sérvios, né? E que eles são os brasileiros da Europa. Você acha que trabalhar com brasileiro foi bem parecido que trabalhar com estrangeiros, com sérvios? Ah, sim. Aqui, assim, trabalhando com sérvio eu nunca tive nenhum problema. Foi tudo super tranquilo. A gente se dá super bem. A gente junto, inclusive, porque a gente tem parceiros de várias partes do mundo, né? E da Europa. Então, assim, quando a gente
gente tem reunião em conjunto com algum parceiro da Alemanha, por exemplo, a gente já até sabe, né? Porque na Sérvia é comum você marcar uma reunião para as 5 horas. Se você chegar até 5h15, é aceitável, sabe? Até para 15 minutos de atraso não conta. São os 15 minutos acadêmicos, né? Que eles falam. Mas o alemão não tem essa. Com o alemão ele chega 15 minutos mais cedo. E se você chegar 1 minuto atrasado, ele vai ficar puto contigo. Nós, brasileiros e sérvios, a gente tem isso em comum, sabe? A gente é um pouco relaxado com algumas coisas, diferentemente dos povos mais nórdicos, né? Que são mais rígidos, mais disciplinados. Então, eu gostei disso aqui na Sérvia. Me senti em casa. Enfim, me senti como se eu estivesse em meio do meu povo, assim, sabe? Legal. Claro que não são iguais, claro que as culturas são bem diferentes quando você vai entrando mais a fundo, né? Não tem como ser igual, mas não é nada radicalmente diferente pra você falar, putz, cara, eu jamais conseguiria me adaptar, enfim, não é isso. Olha só que curioso, a gente acabou de gravar um podcast com um curitibano que vive na Ucrânia e ele disse pra gente que ele se sentiu em casa, que todos os estereótipos de curitibano, né, que a gente fala de ser mais fechado, de ser reservado, de ter algumas coisas, o pessoal faz piada de curitibano, que ele se sentiu em casa lá e que é isso mesmo, os ucranianos são curitibanos. Mas agora a gente tá falando com um carioca que foi pra Sérvia e tá falando que tá se sentindo em casa lá. Então, essa realmente é uma comparação que eu não esperava, né? Você falar que a Sérvia é quase o Brasil ou o Rio de Janeiro, não sei, realmente eu não esperava isso. A Sérvia é Minas Gerais da Europa. Pronto, vou deixar assim. Minas Gerais. Só falta o mar pra ser perfeita, vai? Mas a comida é excelente, o povo é hospitaleiro, é bonito. Eu, na verdade, sou nascido e criado no Rio, mas a minha mãe e toda a família do lado da minha mãe é mineira, né? Eu tenho experiência pra falar. Pro meu lado carioca, eu sinto muito falta do mar, da praia, né? Dessa coisa, né? De você aos domingos ir correr na praia, ficar lá. Mas, por outro lado, tem tantas coisas bonitas aqui, tantas montanhas, rios, lagos, que você acaba se adaptando e não sente tanta falta assim, contanto que eu consiga, de vez em quando, dar um pulinho lá no meu Rio de Janeiro, porque eu sou carioca de coração também, eu sinto falta e tem que recarregar as baterias. E já puxando nesse lado aí mesmo que você falou, da hospitalidade e de como eles são, que não é muito diferente como você achou, como é que é o chaveco aí na Sérvia, né? Porque você falou que você teve uma namorada e depois falou que era ex-namorada, então pelo jeito já deve ter tido mais casos aí, não sei. Então como é que funciona essa diferença cultural ou proximidade cultural? Não sei, como é que é o chaveco aí? Por esse lado, o brasileiro dá de 7-1 em cima dos sérvios, viu? Porque os sérvios são bem fracos em relação a isso, pra eu falar a verdade pra vocês. Ó, vou te falar, o povo aqui, não vou querer ser parcial, né? Mas assim, o povo, em geral, é um povo muito bonito, assim, é muito bonito. As mulheres são lindíssimas e dizem as mulheres que os caras também são bem atraentes, vai. Então, o povo é muito bonito. Mas eles saem... Pô, Belgrado é a cidade mais badalada dos Balcãs. É a cidade famosa por ter a melhor vida noturna. É a maior cidade, tem mais gente. Então, é normal que seja assim. Tem boates muito boas, tem lugares muito bons. O pessoal sai. Raramente você vai encontrar um lugar que as pessoas vão estar socializando umas com as outras, assim, sabe? Pessoas desconhecidas falando com outras pessoas desconhecidas. Tipo assim, a pessoa sai com o seu grupinho de amigos e fica lá com o seu grupinho de amigos. E o flerte é aquilo. Às vezes a garota tá dando mole pra um cara, tá olhando, o cara olha pra ela uma vez, 2 vezes. Pô, se fosse no Brasil, a segunda olhada já era, irmão. Porra, aqui na Sérvia não. A garota fica dando em cima do cara, porra, a noite inteira, aí o cara vai, talvez, daqui a 2 ou 3 noites ir lá puxar assunto com ela, entendeu? Então, assim, isso é diferente, isso realmente é diferente. Então, os sérvios são relaxados. Eu não sei como é que é na Alemanha, como é que é na Finlândia, sei lá, mas em relação a isso, eles dão um pouco de mole aí, deixam a desejar nesse quesito. Bom, Thiago, vamos falar sobre dinheiro agora, cara. Eu queria que você contasse pra gente como que é a relação do custo de vida com o que você consegue ganhar aí hoje versus o que era aqui no Brasil. Como que é a qualidade de vida aí? Falar sobre isso é um pouco difícil da minha posição, porque eu vim pra cá muito jovem. Eu tenho hoje em dia 28 anos, então eu me mudei pra cá com 20 anos, sabe? Caramba. Então hoje eu ganho mais do que eu ganhava no Brasil, mas é óbvio, porque o que eu trabalhava há 8 anos atrás, eu era um trabalho básico, num hotel, na recepção, enfim.
enfim. Então não quero comparar dessa forma, mas assim, eu tenho experiência suficiente pra dizer que o salário médio na Sérvia é de cerca de 500 euros, tá? Cerca de 500 euros é o que você ganha pra ter uma vida, dá pra você viver sem nenhum luxo, mas você vive, você paga o seu aluguel, paga suas contas, você sai de vez em quando, o que é também o salário médio do Brasil. Mas eu acho que esse dinheiro rende muito mais na Sérvia do que rende no Brasil. Pelo menos falando no Rio de Janeiro, a situação é, se você quiser alugar um apartamento numa área que não seja perigosa, que não seja duvidosa de algum modo, que não seja longe pra caramba, você vai gastar facilmente 3 mil reais num aluguel, num apartamento que não é nada demais, às vezes. Eu aqui em Belgrado, hoje em dia, eu gasto com aluguel num apartamento que é ok, um tamanho legal, uma área ok, eu gasto, sei lá, 500 reais. Então, assim, eu acho que o Brasil, uma das grandes desvantagens do Brasil é essa coisa, sabe, de você, eu acho que você precisa ter muito dinheiro no Brasil pra ter uma vida, né, porque o ensino público é uma merda, os hospitais públicos são uma merda. Desculpa, eu não quero que ninguém me entenda mal, porque eu gosto muito do Brasil, porra, eu sou brasileiro com o maior orgulho, eu não gosto de estar falando assim. E eu não tô falando que a Sérvia é muito melhor do que o Brasil, porque não é também. A Sérvia tá longe de ser o país ideal. Mas assim, o ensino público é aceitável, é bom o suficiente a ponto das pessoas que têm dinheiro mandam as crianças pra estudar no ensino público, na escola pública. Tudo bem, se você tem um pouco de dinheiro, se tem condições, você pode até ir no hospital particular, mas você não é nada fora do comum uma pessoa que tem condições usar o hospital público aqui na Sérvia, entendeu? Que é uma coisa que no Brasil já não acontece tanto. Pelo menos, ao meu ver, pode ser que eu esteja errado também. Eu acho que essas coisas tornam a vida aqui muito mais barata. Você vive uma vida tranquila com menos. Talvez até uma vida mais prazerosa, com mais luxos do que você viveria no Brasil com muito menos dinheiro, entendeu? E bom, Thiago, pra gente fechar aqui, agora é hora do perrengue, que eu quero que você conte as suas histórias engraçadas, né, gafos, micos, coisas que tem acontecido com você nesses 8 anos aí que você tá na Sérvia, cara. Pô, cara, falando em perrengue, vou te falar, viu? Perrengue aqui foram vários, né, mas assim, o que eu posso te contar logo de cara é, por exemplo, a minha noiva atualmente, ela é de uma cidade no interior da Sérvia, que é onde eu inclusive tô agora, durante essa quarentena, longe de Belgrado. Tô aqui hoje em dia bem na casa dos meus sogros, enfim, bem recebido, bem tratado, mas isso nem sempre foi assim, né? Porque aqui no interior da Sérvia, o pessoal, principalmente nessa região aqui, que a cidade se chama Prijepolje, e fica bem, praticamente a última cidade antes da fronteira com Montenegro. Essa área aqui é bem famosa pelo povo ser bem, assim, patriarcal, bem tradicional, sabe? Bem, assim, quando eu vim pra cá a primeira vez, na intenção de passar a noite, isso pra eles foi um absurdo tão grande que o sogro não queria deixar de jeito nenhum. Não, Thiago, sem chance, não, que vocês não são casados, não, vocês são casados, que não sei o que. A gente já morava junto em Belgrado, já tava tudo normal, só que não. Aí a gente, no final das contas, a gente fez um acordo. Ele falou, ok, Thiago, depois de muita negociação, falou, Thiago, você pode passar a noite aqui, mas tem uma condição, que você, às 6 horas da manhã, ligue o seu carro e meta o pé daqui antes que os vizinhos acordem e vejam que tem um carro de um outro cara parado aqui na frente da nossa casa. Nossa. Então eu tive que dormir e sair cedinho na manhã seguinte. Aí, porra, tive que acordar 5 da manhã pra me preparar e 6 horas, ó, fui embora, maluco. Que doideira. Isso eu nunca vou esquecer, vou te falar, viu? Tem várias outras histórias, assim, o pessoal aqui, eles idealizam, né, o brasileiro. Então, assim, eu sou um brasileiro, ok, eu sou carioca, me considero um brasileiro, eu sou brasileiro com orgulho. Só que eu, por exemplo, não jogo futebol. Então, assim, pra eles, eu já sou uma pessoa errada, sabe? Um brasileiro errado. Aí teve uma vez que eu fui conhecer um tio de um amigo meu, pela primeira vez, ele nunca tinha me conhecido, mas já tinha ouvido falar muito de mim, por esse meu amigo. Aí quando ele me viu, ele esfregou o olho assim, o que é isso? Mas ele não é negro? Mas como que brasileiro é esse? Ele não é negro? Tipo assim, o pessoal acha que o brasileiro, todo brasileiro tem que ser negro, tem que jogar futebol, a mulher tem que ser, né, bunduda, dançar samba, tem esses estereótipos, né? Tem muita coisa aí que a gente ouve que é engraçado. Morando fora, eu já passei, eu pessoalmente não tanto, mas amigos meus passaram assim que olha, uma amiga minha, ela era descendente de alemão, brasileira, tudo mais, tudo normal, brasileira. E aí o pessoal na Alemanha olhava pra ela e falava, não, mas você não é brasileira? Você é branca e loira? Como assim? Pois é.
Brigadão, Thiago, foi muito legal, um dos melhores episódios que a gente teve aqui. E você quer divulgar seu trabalho por aqui? Não, claro, Fabrício. Quem quiser, então, vir conhecer a Sérvia, seja se informar, seja ver algumas imagens para conhecer um pouquinho melhor o país, ou se quiser mesmo viajar, precisar de informação, precisar de alguma ajuda, qualquer tipo de apoio, é só procurar lá no Instagram, né, no Google, qualquer lugar que você botar Bem-vindo à Sérvia, você vai me encontrar. Então, bem-vindo à Sérvia e eu tô esperando todos vocês aqui, de braços abertos. Maravilha, Thiago. Um abração, cara. Valeu. Falou, Fabrício. Abraço pra vocês. Bom, pessoal, por hoje é isso. Fala pela sua audiência e se você gosta do Carreira Sem Fronteiras, recomende para 5 amigos, para nossa comunidade crescer sempre cada vez mais. E entre no nosso grupo do Facebook, o Carreira Sem Fronteiras, para você ter mais dicas sobre empregos, mercado de trabalho no exterior, tecnologia e também sobre a língua inglesa ou sérvio. E não deixe de conhecer a Alura Língua para você reforçar o seu inglês e o seu espanhol e dar aquela força, tanto no seu currículo quanto na sua vida profissional. E só lembrando que o ouvinte do Carreira Sem Fronteiras tem 10% de desconto em todos os planos. Então vai lá em aluralingua.com.br/promoção/carreira e começa a estudar com a gente hoje mesmo. Além também, é claro, da alura.com.br, que tem mais de 1000 cursos de tecnologia nas áreas de programação, marketing, design, business, soft skills, curso de como você criar o seu currículo em inglês e em espanhol para mandar pro exterior. Então com certeza vai ter o curso para você. Então, pessoal, até a próxima quarta-feira com uma nova aventura em um novo país. Tchau, tchau. Este podcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.